ordinária, hoje do horário da manhã, o deputado Marcos Vieira, deputado Genésio, Vossa Excelência estava aqui, fez referências à revista Veja desta semana. Como eu não tinha lido, eu resolvi dar uma lida para verificar o conteúdo, porque a revista Veja, que o deputado Marcos Vieira apresentou nesse plenário, deputada, fala: monstro do radicalismo, a fera petista que Lula domou, agora desafia candidatura a Dilma. A gente percebe que a Veja tem a preocupação de até fazer uma capa meio pernóstica aqui, deputados e deputadas. Porque ao botar uma capa, deputado Odete, na revista Veja, cheio de cabeças de monstro aqui, deputado Décio, alguém precisou domar algum deputado aqui dentro, do PT, do meu partido? Alguém precisou domar algum companheiro do Partido dos Trabalhadores? O conteúdo dessa matéria abordado pela Veja é de uma insanidade tão estrondosa que leva a revista ao ridículo, porque inclusive mostra figuras. O Lula diz que o Franklin Martins, o ministro da comunicação, é um cara radical. Olha, se o Franklin Martins for radical, eu sou ultra radical. Fala que o Marco Aurélio é um cara radical. Não conhece o Marco Aurélio para dizer isso. E dá a entender que o partido foi conduzido da forma que foi, porque o Lula domou o partido. Primeiro que a condução de partido foi dada por um presidente e por uma equipe gestora, uma equipe de governo, deputado Genésio, que tem a nossa ministra Dilma como protagonista da direção desse governo, principalmente quando assumiu a Casa Civil. E aí a revista Veja me vem com aquela matéria, como teve a Regina Duarte: meu Deus do céu, se o Lula ganhar, eu tenho medo. O povo brasileiro não tem mais medo do Partido dos Trabalhadores, deputado Marco Vieira. Tanto que 32% do povo brasileiro tem o Partido dos Trabalhadores como partido preferencial. Reconhece as mudanças efetivas que teve nesse país com o nosso governo. Aí, logicamente, que tem alguns programas, que é do governo anterior, que o nosso partido, sim, manteve. Quando o deputado Marcos Vieira disse que eu, ao falar do Pronaf, estava elogiando o Fernando Henrique, o Pronaf no governo anterior, deputado Décio Góes, era apenas uma sigla: Programa Nacional da Agricultura Familiar, porque recurso não tinha nenhum. Qual é a linha de crédito que tinha para a nossa agricultura familiar? É analisar a capacidade produtiva que tinha na agricultura familiar antes e que tinha agora. Falou do Bolsa Escola. Olha, o Bolsa Escola foi criado pelo Cristóvão Buarque em Brasília e que o Fernando Henrique adotou, mas não tinha recursos para o Bolsa Escola. Até mesmo porque é bom lembrar o tamanho da dívida do povo brasileiro com o FMI. Hoje o nosso governo empresta dinheiro ao FMI. Então, esta matéria de dizer que a ministra Dilma não vai domar o partido, primeiro que o PT não é um partido insano que precisa ser domado. Logicamente que ela será candidata do Partido dos Trabalhadores, tendo ao lado, deputado Kennedy, o revolucionário Michel Temer do PMDB. Deputado federal Michel Temer,
presidente do Congresso Nacional. Figura foi 5, 6 vezes deputado, presidente do Congresso diversas vezes. Então, essa história de domar não precisa domar ninguém. O Partido dos Trabalhadores é que pegou um país indomável economicamente e domou esse país, principalmente mostrando que, num dos momentos mais importantes da economia internacional desde 28, com a crise internacional do ano passado, a crise no Brasil foi domada, gerando emprego mesmo durante o período da crise. Quando o deputado Marcos Vieira enaltece programas dizendo que saíram do governo anterior, quero aqui repetir, eram apenas siglas, deputado Juarez Ponticelli, porque dinheiro não tinha. Tem críticas, eu também tenho, sim, a obras de infraestrutura. Acho que a BR-101 está demorando demais. Realmente vi buracos na 282, estive andando naquela BR semana passada, que no meu entendimento não poderiam estar havendo, mas é observar o que era antes e o que foi e o que está sendo no momento, com essa grandiosidade de obras sendo executada no Brasil. Ao mesmo tempo, o deputado Marcos Vieira falou da carga tributária. E aqui o deputado Silvio Dreve, que é um dos que fala muito sobre a carga tributária, como empresário que é. Eu também falo sobre a carga tributária brasileira, deputado Silvio. Precisamos de uma reforma dos tributos brasileiros. Agora, por que isso não avançou, deputado Silvio? Temos que lembrar que o deputado Serra, quando deputado, fez projeto de lei e que, exemplo, combustível, energia elétrica e tantos outros insumos, os impostos eram cobrados no consumo. E, portanto, São Paulo, como principal estado consumidor, passou a incrementar um volume de receitas que não tinham. E a reforma tributária não andou em grande parte por causa do estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, deputado Genésio, que esses estados não quiseram abrir mão de parte daqueles tributos, que inclusive era para estar em Santa Catarina e em todos os outros estados, a exemplo da questão dos royalties. A questão dos royalties do petróleo, que estão concentrados em alguns estados apenas, e agora o Congresso está tomando uma posição de dividir isso com o país, porque o petróleo é de 1, 2 ou 3 estados apenas. Portanto, fica aqui o nosso registro, e não é uma censura, ao monstro do radicalismo que está na capa verde. O povo brasileiro não se assusta mais com isso, deputado Décio Góes. Até botaram aqui 5 cabecinhas, um monstro de cabeça vermelha aqui. Podia ter 13, eu acho que ficava melhor. Porque esse bicho aqui também não assusta mais. O povo brasileiro está tendo emprego, está comendo. O Luz para Todo nunca iluminou tanta família e tanta casa. E tem iluminado esse país com as estrelas do PT, deputado Genésio. Essa constelação que lá em cima mudou o cenário desse país, deputado Serão. Vossa Excelência foi secretário da Agricultura, sabe o que representa os investimentos na área da agricultura nesse estado, na agricultura familiar. E Vossa Excelência representou muito bem a Secretaria de Agricultura nesse estado. Só referência a isso, porque sei que é um democrata democrático. Como eu costumo dizer, é um bom deminho. Portanto, deputado Marcos Vieira, esse monstro aqui não assusta mais o povo brasileiro. Esse negócio de monstro radicalismo, só para boi dormir. Não tem mais sábio que assusta com isso, deputado Marcos Vieira. Mais uma vez, a mentira da imprensa nacional, deputado. Gradativamente ele dá o aparte, porque isso aqui não é nem mais imprensa marrom, é imprensa vermelha mesmo, deputado Décio, que até a capa fizeram aqui. Esses bichinhos nem criança acorda mais, porque o povo brasileiro sabe que o presidente Lula, nosso Lulinha, paz e amor, mudou a história desse país e a